Eu sou Cristiane Ramos, mentora de mulheres em jornada de consciência e posicionamento. Aqui, presença consciente não é fuga, é clareza para decidir. Respire e permaneça. Eu voltei para o mesmo lugar. Voltei para o mesmo comportamento. Voltei para o mesmo padrão. Voltei para a mesma relação. Voltei para a mesma versão de mim. Mas talvez essa não seja a leitura mais verdadeira do que aconteceu, porque na maioria das vezes você não voltou. Você apenas não conseguiu sustentar o novo tempo por tempo suficiente, até que ele deixasse de ser esforço e começasse a ser identidade. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. As pessoas acreditam que mudança acontece no momento da consciência, mas não. A consciência inicia, o que transforma é permanência. Porque entender algo não significa conseguir viver aquilo de forma sustentada. E é aqui que muitas mulheres se confundem. Elas têm clareza, elas percebem o padrão, elas enxergam o excesso, elas reconhecem o que machuca, mas continuam retornando. E então concluem: eu não consigo mudar. Quando na verdade o que falta não é desejo de mudança, é estrutura emocional para sustentar o desconforto que toda mudança produz. O padrão antigo não é apenas um comportamento, ele é uma construção interna inteira. Ele possui repetição, previsibilidade, familiaridade. O corpo conhece aquele lugar, mesmo quando dói, mesmo quando limita, mesmo quando humilha emocionalmente. Existe uma parte do ser humano que prefere um sofrimento conhecido a uma liberdade desconhecida, porque o conhecido dá a sensação de controle. O antigo já possui caminhos emocionais prontos, respostas prontas, defesas prontas. Você não precisa pensar muito para ser quem sempre foi. Existe um automatismo ali, e é exatamente por isso que mudar cansa. O novo exige presença, exige consciência ativa, exige observação constante. No início, o novo ainda não é natural. Ele parece instável, artificial, desconfortável. É como aprender uma nova forma de existir dentro da própria vida. E poucas pessoas falam sobre isso. Falam muito sobre despertar, mas pouco sobre sustentação. Porque existe um romantismo em torno da transformação que ignora o desgaste emocional dela. Toda mudança real produz atrito interno. Você começa a perceber o que antes tolerava, começa a enxergar excessos antigos, começa a sentir desconforto em lugares que antes pareciam normais. E isso gera um vazio emocional temporário, porque a identidade antiga começa a morrer antes da nova estar completamente fortalecida. E é exatamente nesse intervalo que muitas mulheres recuam, não porque sejam fracas, mas porque ainda não criaram sustentação emocional para permanecer no novo espaço. E aqui existe um ponto muito importante. O cérebro não busca prioritariamente o melhor, ele busca o familiar. Segurança psicológica não significa felicidade, significa reconhecimento. Por isso, tantas pessoas repetem experiências que conscientemente
dizem não querer mais, porque o corpo emocional ainda entende aquilo como território conhecido. É por isso que você volta para relações incoerentes, volta para padrões de autossabotagem, volta para excessos, volta para versões menores de si mesma. Não porque ama aquilo, mas porque ainda existe uma associação inconsciente entre familiaridade e segurança. E enquanto isso não é compreendido, a mulher entra em guerra consigo mesma. Ela acha que lhe falta força, quando muitas vezes o que falta é permanência consciente. Existe uma maturidade emocional que nasce quando você para de romantizar recomeços e começa a desenvolver capacidade de sustentação. Porque transformação não é intensidade emocional. Transformação é consistência silenciosa. É continuar mesmo quando o entusiasmo inicial passa. É permanecer mesmo sem validação imediata. É sustentar uma nova escolha até que ela deixe de parecer estranha dentro de você. E isso exige disciplina emocional. Não perfeição, disciplina. Talvez você não esteja atrasada. Talvez esteja apenas desistindo cedo demais de si mesma. Você não precisa de mais consciência o tempo inteiro. Precisa de mais permanência, mais sustentação, mais capacidade de continuar, mesmo quando ainda não parece natural, porque identidade não muda no momento em que você decide, ela muda no momento em que você permanece. E para permanecer, existe algo essencial: disciplina emocional. Seguimos no próximo episódio. Que essa reflexão encontre lugar em você. Consciência sustenta direção. Direção sustenta